Tudo ok? Boa noite, pessoal. Tudo ok? Espero que sim. Estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Tudo bonitinho? Tá, beleza, então. Então, boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma aula de língua estrangeira espanhol. Antes de começar a aula, eu tenho um aviso, na verdade, não são alguns, hoje é um aviso só. Ah, Vocês lembram que semana passada nós tivemos meia hora de inglês e meia hora de espanhol? Daí, lá no Facebook ou no YouTube, a gente tinha essa opção de ter duas aulas ao mesmo tempo, e aí tinha inglês e espanhol ao mesmo tempo. Quem vai fazer o espanhol assistia a minha aula, quem vai fazer o inglês assistia a aula do Bruno. Só que aqui nessa plataforma não temos como fazer isso. Então, o que que a gente decidiu? Em vez de fazer as duas aulas no dia, tipo, meia hora de inglês, meia hora de espanhol, decidimos fazer numa semana o espanhol, na outra semana o inglês, e aí a gente dá uma hora completa, porque senão meia hora fica muito corrido, a gente tem que passar tudo correndo para vocês, e aí não fica legal. Decidimos, então, que vamos ter numa semana uma língua e na outra semana outra, tá? Hoje vamos ter aula de espanhol, uma hora, até às 8h15. Na semana que vem, o Bruno vai estar aqui com vocês, com o pessoal que vai fazer o inglês, né? Com uma hora de inglês, então, tá? De avisos era isso, tá? E aí, semana que vem, dia 24, se não me engano, o Bruno vai estar aqui. Na outra semana, no dia 1º do 7, eu retorno com a aula de espanhol, beleza? E aí a gente vai alternando aí nossas aulas, então. Bom, vou começar a aula de hoje. Deixa eu ver como é que eu passo aqui, gente. Aqui, próximo slide. Passei. Vou começar a aula de hoje relembrando o conteúdo que nós vimos na semana passada, tá? Foi tudo muito corrido, portanto, eu vou retomar. Na semana passada, quem estava aqui lembra que nós trabalhamos com os pronomes pessoais, em espanhol, los pronombres personales, certo? E aí eu falei para vocês que nós seguimos a mesma ideia da língua portuguesa. Nós temos as pessoas no plural, as pessoas no singular. A primeira pessoa é aquela pessoa que fala, e aí nós temos, em espanhol, nós temos o yo. Na segunda pessoa do singular, ainda nós temos o tu, também em português a gente tem o tu, né? Só que no espanhol, além do tu, a gente tem o vos, que é usado aqui nos países que falam espanhol na América Latina. E também nós temos os te, que em língua portuguesa a gente usaria, em vez de os te, a gente usaria senhor ou senhora. E aí eles têm essa palavrinha para se referir a uma pessoa mais velha, o senhor ou uma senhora. Na terceira pessoa do singular, nós temos ele e ela, em espanhol, ele e eja, certo? Até aqui tudo tranquilo, né? Vamos para o plural, então, as pessoas do plural. No plural, em português, nós temos o nós. Em espanhol, eles têm essa diferença entre o masculino e o feminino. Nosotros e nosotras, tá? Na segunda pessoa do plural, em português a gente usa o vós, né? Na verdade, a gente não usa mais. A gente tem o vós, mas em língua portuguesa a gente não usa. Em espanhol, eles ainda usam o vosotros e o vosotras, que é nessa mesma lógica do vós que a gente tem na língua portuguesa, tá? E aí, assim como nosotros e nosotras, tem essa diferença de vosotros, vosotras, masculino, feminino, tá? Terceira pessoa do plural. Nós temos ellos, ellas e ustedes, tá? Eles, elas e ustedes seria o que a gente usa em português, o vocês, tá, gente? Por que que eu tô retomando isso aqui? Porque vocês têm que estar com isso muito claro na cabeça de vocês para a gente poder avançar para o nosso conteúdo da aula de hoje, beleza? Dúvidas sobre os pronomes? Espero que seja tudo muito certo, muito ok, muito certinho na cabeça de vocês, porque vocês vão precisar dos pronomes na aula de hoje, que vamos ter um conteúdo que vai precisar dos pronomes, tá? Vamos adiante então, gente. Na aula de hoje, tô? Nós vamos começar os nossos estudos sobre os verbos, tá, gente? E aí, antes de começar a falar sobre os verbos, eu queria esclarecer uma coisinha com vocês. Que eu acredito que a maioria de vocês que está aqui já tenha essa ideia lá das aulas de língua portuguesa, tá? Mas eu preciso que isso aqui também esteja claro para a gente poder dar início nossos estudos sobre os verbos, tá, gente?
Na língua espanhola, assim como no português, nós temos tempo verbal e nós temos modo verbal. O que que é isso? Desculpa. O modo verbal é como nós vamos utilizar o verbo. E aí nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Em português também a gente tem esses três. Em espanhol, a gente também nós temos esses três modos igual na língua portuguesa, tá? O modo indicativo é indicativo indica uma ação que certamente vai acontecer, tá? O subjuntivo, nós temos uma dúvida ou uma incerteza, tá? E aí nós temos o imperativo, que é aquele da ordem, né? E aí tem uma ordem, tu coloca um por favor no final, fica um pedido, né? Então, temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Além dos modos, nós temos também o tempo verbal, gente. Tempo é tempo, tá? Ontem, hoje, amanhã. Temos presente, o pretérito e o futuro, tá? Presente, o hoje, o agora. O pretérito é o passado, né? Pretérito é sinônimo de passado, passado que já aconteceu. Ontem, ou mais atrás ainda. E o futuro é o que vai acontecer, né? Amanhã ou depois, ok. Dito isso, gente, hoje nós vamos começar a falar sobre os verbos no tempo presente do modo indicativo, tá? Deixa eu passar aqui. Então, os verbos no presente do indicativo, tá? E aí eu coloquei ali um resuminho para vocês. Indica una acción expresada por el verbo que se da en el mismo momento en que se habla. O que que é isso, gente? Indica uma ação expressada pelo verbo que se dá no mesmo momento em que se fala, tá? Então, o presente do indicativo, o modo presente do tempo. Não, confundi. Ai, gente, até eu já me perdi. O modo indicativo do tempo presente, ele indica certeza, fatos concretos ou fatos possíveis de acontecer, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos ali. Eu estudo português, eu hablo francês, tu eres mi amigo, ele tiene hambre. O que que é isso? Eu estudo português, eu falo francês, tu és meu amigo e ele tem fome, tá? Certezas, fatos concretos, coisas possíveis de acontecer, tá? Vamos adiante, então. Passei. Coloquei mais um resuminho ali para vocês. Em língua espanhola, o verbo é formado pelo radical mais a desinência. Mesma ideia da língua portuguesa, tá, gente? A raiz ou radical mais a desinência ou terminação. E aí, a terminação, ela vai indicar a pessoa, o tempo e o modo, tá? E aí eu coloquei ali o exemplo do verbo trabalhar, tá? Trabar é a raiz, o radical, né? E o amos é a terminação que indica a primeira pessoa do plural. Nosotros e nosotras. Nosotros, nosotras trabajamos, tá? E aí continuamos nessa mesma ideia de que o espanhol tem essa formação muito semelhante à língua portuguesa. No espanhol, nós também temos três conjugações verbais. O que que é isso? A primeira conjugação são aqueles verbos que têm o infinitivo terminado em ar. Aí eu coloquei o exemplo do verbo amar. O que que é o infinitivo? O infinitivo é o nome do verbo. O verbo é amar, tá? E aí a gente conjuga a partir desse infinitivo. Na segunda conjugação, nós temos os verbos com o infinitivo terminados em er. E aí eu coloquei o exemplo do verbo beber. Na terceira conjugação, nós temos os verbos com o infinitivo terminados em ir. Exemplo, o verbo partir, tá? Ainda sobre os verbos, nós temos na língua espanhola dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares, tá? Os regulares são aqueles que não sofrem alteração na raiz, na terminação ou nenhuma delas, tá? Quando eles são conjugados. E os irregulares são aqueles que apresentam alguma alteração, sim, na raiz, na terminação ou nas duas, tá? Quando eles são conjugados lá, tá?
Então, regulares não sofrem alteração. Irregulares sofrem alteração, certo? Vamos adiante, então. Os verbos regulares é beleza. Os irregulares que vai dar problema. Mas a gente vai esclarecer tudo hoje, tá? Vamos adiante, então, gente. Próximo. Tá. Trouxe aqui para vocês as terminações dos verbos regulares no presente do indicativo em espanhol, tá? Verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir, tá? E aí, nos verbos terminados em ar, nós teremos o jo, e aí a terminação do verbo vai ser o. No tu, a terminação vai ser as. Usted, ele e eja, a terminação vai ser a. Nosotros, nosotras, a terminação vai ser amos. Vosotros, vosotras, a terminação vai ser ais. Ustedes, ejos e ejas, a terminação vai ser an. An, tá? Ah, mas professor, você tinha colocado os T lá na segunda pessoa. Sim, eu coloquei lá nos pronomes que os T e o bos, eles estão na segunda pessoa. Mas nas conjugações, quando a gente for conjugar um verbo, a gente vai conjugar os T, que é segunda pessoa, porém a gente vai conjugar em terceira pessoa. O bos, ele vai conjugar de uma forma totalmente diferente, tá? Lembra que eu falei para vocês que o bos é bem chatinho, que é usado aqui na América Latina. Então, eu nem coloquei aqui para você para confundir a cabeça de vocês. Mas isso aqui vocês precisam saber. Os T é segunda pessoa, mas a gente conjuga como terceira, tá? Então, nosotros, nosotras, a terminação vai ser amos, vosotros, vosotras, a terminação vai ser ais, e ustedes, ellos e ellas, a terminação vai ser an, tá? Verbos terminados em er. Teremos a terminação no jo, teremos a terminação o. No tu teremos a terminação es, usted, ele e já teremos a terminação e, nosotros, nosotras teremos a terminação hemos, vosotros, vosotras teremos a terminação eis, ustedes, ellos e ellas, nós teremos a terminação em, ok? Por último, os verbos terminados em ir, tá? No show teremos a terminação o, no tu teremos a terminação es, usted, ele e ella teremos a terminação e, nosotros, nosotras teremos a terminação imos, vosotros, vosotras teremos a terminação is, ustedes, ellos e ellas teremos a terminação em. Percebam que os verbos terminados em ir, são muito semelhantes, ó. Aqui, primeira, segunda, terceira pessoa são iguais. Primeira pessoa do plural muda, segunda também, terceira pessoa do plural mantém igual, tá? Facinho de lembrar isso aqui, tá? Vamos adiante, então, gente. Deixa eu passar aqui. E aí eu trouxe 3 verbos conjugados, tá? Para ficar mais claro para vocês. Lembra das terminações que acabamos de falar? Elas estão aqui, ó, destacadas em laranja ao final dos verbos, ok? Verbos amar, beber e partir. Conjugados, verbos regulares, tá? Regulares. Os irregulares, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, eles são mais chatinhos. Verbos regulares: amar, beber, partir. Mantemos a raiz, aqui a raiz, ok? Percebam que a raiz se repete. Raiz, repete, repete, repete. Raiz do partir, repete, repete, repete. Mantemos a raiz, acrescentamos a terminação de cada pessoa, tá? Facinho, ó. Verbo amar. Yo amo, tú amas, él, ella, usted ama, nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amáis, ellos, ellas, ustedes amam, ok? Verbo beber. Yo bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe, nosotros, nosotras bebemos, vosotros, vosotras bebéis, ellos, ellas, ustedes bebem, certo? Verbo partir, verbo regular partir. Yo parto, tú partes, él parte. Él, ella, usted parte. Nosotros, nosotras partimos, vosotros, vosotras partís. Ellos, ellas, ustedes partem, certo?
Agora, gente, tá tudo muito bonito, tudo muito tranquilo com os verbos regulares, né? Pega a raiz, coloca a terminação de cada pessoa, tá feito o verbo regular. Agora nós temos um problema chamado verbos irregulares, gente. Nos irregulares, nós vamos ter três tipos de irregularidades: as irregularidades vocálicas, as irregularidades consonânticas e as irregularidades mistas, tá? Os verbos irregulares sofrem alterações quando conjugados. As irregularidades vocálicas estão ligadas às vogais, as consonânticas estão ligadas às consoantes e as mistas têm alteração de vogal e de consoante, certo? Gente, vamos. Ah, eu nem li para vocês, né? Então, vocálicas sofrem alteração na raiz ligadas às vogais, trocando uma vogal por outra ou por um ditongo. Ditongo quando temos duas vogais, né? Essas mudanças ocorrem em todas as pessoas verbais, exceto no nosotros, nosotras, vosotros e vosotras, certo? Temos alterações nas vogais quando a gente conjuga os verbos irregulares, exceto nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ok? Nas irregularidades consonânticas, é quando sofre alteração na raiz, ao serem os verbos sofrem alteração na raiz quando são conjugados, né? E aí acrescenta-se uma consoante. Essa aqui é mais tranquila porque ela ocorre somente na primeira pessoa do singular, que é o João, tá? Beleza, facinho. Na mista é uma confusão. Aí mistura tudo. Os verbos sofrem alteração nas vogais e nas consoantes da raiz do verbo quando eles são conjugados, tá? Vamos ver uma por uma agora para ficar mais ok na cabeça de vocês, tá? Aqui, verbo, gramática é uma coisa bem complicada, mas vamos indo e aí vamos esclarecendo. Nas irregularidades vocálicas, nós temos os 6 tipos, tá, gente? Temos 6 tipos de irregularidades vocálicas. As mudanças que podem acontecer são: temos a troca de e para ie, e aí eu coloquei o exemplo do verbo pensar. Podemos ter a troca de e para i, aí eu coloquei o exemplo do verbo medir, e a troca de i para ie, e aí o exemplo do verbo adquirir, ok? Mudança de e para ie no verbo pensar, aqui, ó. E a gente troca para ie, ok? E aí ocorre em todas as pessoas, exceto nosotros e vosotros, ok? Então, verbo irregular, pensar, conjugado no presente do indicativo. Yo pienso, tu piensas, ella, usted piensa. No nosotros e no vosotros, mantemos o verbo normalzinho, tá? Nosotros, nosotras pensamos, vosotros, vosotras pensáis, ellos, ellas e ustedes piensan, tá? Altera todos, exceto nosotros e vosotros, ok? O e transforma-se em ie quando o verbo é conjugado, tá, gente? Mudança de e para i, exemplo do verbo medir. Olhem aqui, verbo medir, o e transformou-se em i na hora que o verbo foi conjugado, tá? Verbo medir conjugado no presente do indicativo. Yo mido, tu mides, él, ella, usted mide, nosotros, nosotras medimos, vosotros, vosotras medis. Aqui no nosotros e no vosotros a gente mantém o verbo normal. Ellos, ellas, usted midem, tá? O e transforma-se em i quando conjugamos o verbo, ok? Exceto nosotros e vosotros, tá? Mudança de i para ie, exemplo do verbo adquirir, ok? Olha aqui, o i transformou-se em ie nesse verbo aqui, adquirir. Então, verbo adquirir, quando conjugado no presente do indicativo, yo adquiero, tu adquieres, él, ella, usted adquiere, nosotros, nosotras adquirimos, vosotros, vosotras adquirís, ellos, ellas, usted adquirem, tá? O i transformou-se em ie em todas as pessoas, exceto nosotros e vosotros. Tudo ok, gente? Vimos essas 3 primeiras.
temos mais 3 irregularidades vocálicas, ok? Vamos adiante, então. Outras mudanças que podem acontecer quando conjugamos verbos irregulares, gente. Mudança de o para ue, exemplo, verbo morder. Mudança de u para ue, exemplo do verbo rugar. Mudança de i para y, exemplo do verbo concluir, tá? Verbo morder, conjugado no presente do indicativo. Percebam que aqui ó, o transformou-se em ue, vosotros e nosotros e vosotros não muda, e aqui no última pessoa muda. Então, yo muerdo, tú muerdes, él, ella, usted muerde, nosotros, nosotras mordemos, vosotras, vosotras mordéis. Ellos, ellas, usted muerden, tá? Mudança de u para ue, exemplo do verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros, nosotras jugamos, vosotros, vosotras jugáis, ellos, ellas, ustedes juegan, ok? Mudança de i para y, exemplo do verbo concluir. Temos aqui, yo concluyo, tú concluyes, él, ella, usted concluye, nosotros concluimos, vosotros concluís, ellos, ellas, ustedes concluem, ok? Irregularidades vocálicas é isso. É bem chatinho, é complicado, mas a gente tem que saber disso, tá? Vamos agora para as irregularidades consonânticas. Tá, gente? Deixa eu passar aqui. As irregularidades consonânticas, nós teremos mudanças. Podemos ter duas mudanças, que são a adição de G, no exemplo do verbo salir, e a adição de Z, no exemplo do verbo agradecer. Essa aqui é bem tranquila, porque a gente só altera na primeira pessoa do plural, do singular, desculpa, que é o show, primeira pessoa do singular. E aí percebam aqui, ó, adição de G, adição de Z, quando conjugamos a primeira pessoa, aqui, ó. E aí eu destaquei em laranja para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, o verbo salir, quando conjugado no presente do indicativo, nós temos yo salgo, tú sales, él, ella, usted sale, nosotros, nosotras salimos, vosotros, vosotras salís, ellos, ellas, usted salem, ok? Verbo agradecer, na primeira pessoa a gente tem o acréscimo da letra Z. Então, verbo agradecer, yo agradezco, tú agradeces, él, ella, usted agradece, nosotros, nosotras agradecemos, vosotros, vosotras agradeceis, ellos, ellas, ustedes agradecem, ok? As consonânticas, falei que era mais tranquilo, é só na primeira pessoa que a gente tem alteração aqui. No salir a gente coloca o G, e aí no agradecer a gente acrescenta o Z. Professor, é só nesses verbos que vai acontecer a mudança, a irregularidade consonântica? Não, tem outros, mas para exemplificar para vocês eu trouxe só esses dois, ok? Vamos agora para as irregularidades mistas, que a gente tem uma mistura tanto de mudanças, tanto acréscimo de vogais quanto de consoantes, tá? Vamos passar aqui. E aí eu trouxe alguns verbos que talvez estejam presentes em textos que a gente vai trabalhar aqui ou que podem aparecer no Enem, no PAV, por exemplo, tá? Verbo cair, caber, saber e trair. E aí percebam que muda tudo, gente. Cair aqui, ó, quando conjugado fica totalmente diferente, tá? Tem acréscimo de vogal, tem acréscimo de consoante. Então, o verbo cair, conjugado no presente do indicativo, nós temos yo caigo, tú caes, él, ella, usted cae, nosotros, nosotras caímos, vosotros, vosotras caís, ellos, ellas, ustedes caem, tá? Gente, olhem a diferença do verbo caber quando a gente conjuga. Verbo caber, jo, quepo. Totalmente diferente, né? Quando conjugado.
O verbo é esse aqui, no infinitivo. Quando a gente conjuga, na primeira pessoa fica yo quepo. E aí nas outras fica mais tranquilo, porém também tem algumas alterações. Tu cabes, él, ella, usted cabe, nosotros, nosotras cabemos, vosotros, vosotras cabéis, ellos, ellas e ustedes cabem, ok? Verbo saber, gente, também quando conjugado fica bem diferente. Yo sé, tú sabes, él, ella, usted sabe, nosotros, nosotras sabemos, vosotros, vosotras sabéis, ellos, ellas, ustedes sabem. Ok, gente? Verbo trair quando conjugado no presente do indicativo. Yo traigo, tú traes, él, ella, usted trae, nosotros, nosotras traemos, vosotros, vosotros, vosotras traéis, ellos, ellas, ustedes traem. Ok, gente. Trouxe mais alguns, sim, mais esses três, que é ser, ouvir e decir. E aí a gente encerra essa parte sobre os verbos, tá? Verbo ser quando conjugado no presente do indicativo. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Ok? Verbo oír. Nós temos em português ouvir. Yo oigo, tú oyes, él, ella, usted oye, nosotros, nosotras oímos, vosotros, vosotras oís, ellos, ellas, ustedes oyen, ok? Agora, por último, o verbo decir, quando conjugado no presente do indicativo, yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, ustedes dizem. Ok, gente? Nas irregularidades mistas, a gente tem essa acréscimo tanto de vogal quanto de consoante, ok? Vamos adiante, que temos uma hora, porém essa hora passa correndo, né? Gente, onde é que vocês vão encontrar os verbos lá no vestibular, gente? Seja no Enem, seja no PAV, seja no vestibular da URGS, enfim. No Enem, vocês vão ter os verbos dentro dos textos. Serão 5 questões, vocês vão ter os verbos dentro dos textos das 5 questões. E aí, no Enem, a gente não vai ter nenhuma questão puramente gramatical. Isso aqui acho que eu já comentei com vocês, mas não custa relembrar, né? No PAV, gente, é possível que ocorra alguma questão assim puramente gramatical, tá? E também nós teremos questões com textos e os verbos estarão presentes dentro dos textos. Vocês não vão encontrar nenhum texto que não tenha verbo, tá? Verbo é certo que vai estar lá no texto. Então, gente, aula de hoje. Começamos com o estudo dos verbos no presente do indicativo. Comentei com vocês que o verbo, assim como na língua portuguesa, no espanhol é formado pela raiz mais a desinência, tá? Temos 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Primeira é aquela que os verbos, que o infinitivo dos verbos é terminado em ar. A segunda, o infinitivo do verbo termina em ir. E a terceira, o infinitivo do verbo termina em ir, tá? Temos 2 tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Nos regulares, a gente mantém a raiz e a desinência de cada pessoa. A gente coloca a raiz e acrescenta a desinência de cada pessoa do discurso, tá? Nos verbos irregulares, temos irregularidades vocálicas, consonânticas e mistas. As vocálicas são aquelas que a gente tem um acréscimo, a mudança de vogal, né? E aí temos 6 mudanças possíveis: mudança de E para IE, mudança de E para I, mudança de I para IE, mudança de O para UE, mudança de U para UE e mudança de I para Y, né, gente? Nas irregularidades consonânticas, nós poderemos ter a adição de G e de Z nos verbos, né? E aí essa da consonântica, ela só ocorre na
quando conjugamos a primeira pessoa do singular, que é o jo. E aí eu trouxe para vocês no adição de G, o verbo salir, que aí fica yo salgo. E no exemplo do Z, o verbo agradecer, e aí quando conjugamos ficamos yo agradezco, certo? Gente, verbos é uma questão muito, assim, muito densa, muita, desde que eu comecei, eu não parei de falar até agora só sobre verbos, e isso aqui é só um panorama, tá? Indico para vocês estudarem a questão dos verbos, o dicionário da Real Academia Espanhola, tá? Que é um dicionário, assim, ó, maravilhoso, que inclusive a gente usa na universidade, professores usam para preparação de aulas, nós, alunos de línguas, usamos também. Vocês vão entrar lá no dicionário, vocês colocam qualquer palavra que vocês vão achar o significado em espanhol. Tá, mas o que que isso tem a ver com verbos? Temos também no dicionário online conjugação de verbos, gente. Coloca o verbo lá, coloca consultar e aí vai aparecer o verbo do ladinho, um quadradinho azul, conjugar. Clicou no conjugar, vai trazer o verbo conjugado em qualquer tempo qualquer modo que vocês quiserem, qualquer tempo ou modo, tá? No presente, no passado, no futuro, indicativo, subjuntivo, ah, esqueci o outro, indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? Tudo lá. Entra lá nesse link aqui, vocês encontram conjugação de qualquer verbo que vocês quiserem. Ok? Chega de verbos por hoje. Chega de gramática, coisa chata, né? Ninguém merece. Vamos então dar seguimento à nossa aula falando sobre uma coisa mais agradável, né? Pra gente estudar, que são as tirinhas, gente. Gênero textual, tirinha, que vocês vão encontrar lá no Enem ou no PAV, tá, gente? A tirinha o gênero textual, tirinha, é um texto curto, né? Que conta uma história breve, como vocês podem observar aqui. A tirinha vai ter imagem e vai ter algumas frases, falas curtas, né? Geralmente elas são publicadas uh, em jornais, em revistas ou agora, mais atual, né, na internet, tá? São conteúdos atuais. Gente, eu tenho que cuidar do horário, senão eu me passo. Não, tá super cedo ainda. Uh, o conteúdo, tá? Atual, gente. Uh, você tem que prestar atenção em duas coisinhas importantes. Ambiguidade, que é a questão do duplo sentido, e a atualidade. Você tem que ter noção do contexto, porque a tirinha ela faz sentido na atualidade, no momento que ela foi escrita sobre algum fato, alguma coisa que estava acontecendo naquele momento, tá? E aí, nas tirinhas, nós temos geralmente predominância de uma crítica. Só que essa crítica, ela é feita com humor, tá? E aí, essa crítica, ela pode ser em relação a comportamento, pode ser em relação a valores, pode ser em relação a sentimentos. Eu vou ter que aumentar aqui para eu poder ler para vocês, tá? Porque eu não enxergo. Ah, trouxe uma tirinha da Mafalda aqui. A Mafalda chega lá com um amiguinho dela e fala: Que demônios es isso, Felipe? E aí o Felipe responde: Um Jojo. E aqui no segundo quadrinho: Um Bos. Lembra que eu falei do Bos, né? Segunda pessoa, usamos no aqui na América Latina. Um Bos. No, um Jojo. Ah, um Felipe. No, no es yo de yo. Se llama Jojo, entendes? Jojo. E aí a Mafalda furiosa responde, egocêntrico, tá? Deixa eu fechar aqui, ok. Ah, gente, nas tirinhas, a gente tem que associar a linguagem verbal, verbo, o que está dito, tá? Que está escrito, com a linguagem não verbal, que é aquilo que não está dito, mas a imagem nos mostra. Por exemplo, aqui no último quadrinho, a Mafalda está furiosa, né? Ela está chamando o Felipe de egocêntrico e a gente percebe no rostinho dela que ela está muito braba, né? Ela está xingando ele, chamando de egocêntrico, né? Então, resumo, a tirinha faz uma crítica através do humor. A Mafalda é uma muchacha argentina, traduzindo para o bom gauchês, uma guria, tá, né? Argentina.
E aí, a Mafalda, ela foi criada lá nos anos de 1960 pelo Quino, que é o autor, e a Mafalda sempre traz ideias que refletem sobre preocupações que envolvem questões sociais ou políticas. A Mafalda, além disso, ela é muito pessimista, tá, gente? Então, Mafalda, sempre que vocês verem a Mafalda, lembrem de mim, lembrem que eu já falei pra vocês que ela é uma garota com uma visão muito, uma garota, uma criança com uma visão crítica do mundo adulto, tá? Ela é uma criança, não se esqueçam disso. É uma criança, só que ela critica coisas do mundo adulto, questões sociais, questões políticas, tá? Vocês vão encontrar tirinhas, seja da Mafalda ou seja de outros, no Enem, no PAV, nos vestibulares em geral, tá? E aí, agora eu trago para vocês uma questão com a Mafalda, uma questão do Enem, tá? Eu vou apontar aqui que aí eu enxergo direitinho. Pessoal, questão de número 94 do Enem de 2012, tá? Temos aqui uma tirinha da Mafalda. O autor, eu já falei para vocês que é o Quino, tá aqui, bem pequenininho, mas dá para ver. Lembrem-se que a tirinha ela traz ironia, crítica, sarcasmo, tá? Vamos ver o que que o Enem tá dizendo aqui. Vamos para a questão, né? Lembram das técnicas, né, gente? Vamos ler a questão. A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola, ok? Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a... Gente, prestem atenção. Olhem o que a questão está dizendo. Na concepção da personagem, da Susanita, não é nem da Mafalda, é da Susanita. Na concepção da personagem, o que que a Susanita acha que a palavra mujeres indica? O que que ela quis dizer com isso, tá? Vamos ler, então, a chart, desculpa, a tirinha, para a gente tentar responder essa questão. Aqui no primeiro quadrinho nós temos me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. A Suzane tá falando, né? E a Mafalda responde: será que, más que nada, la ven em tareas domésticas? E aí, aqui, segundo quadrinho, temos a Susanita falando de novo. Y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, tá? Es menos mujer que diablos, tá? E aí, aqui no terceiro quadrinho, a Mafalda responde ela. Ah, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavadera, mucama e demás es poco mujer? E aí, aqui no último quadrinho, que é o que a questão está perguntando, a Susanita fala: momentito, una cosa es la mujeres e outra el status, tá? Lembram que a questão está perguntando lá do último quadrinho. E aí, o que que a Susanita falou aqui, ó? Momentito, espera um pouquinho. Uma coisa é a mujeres, que é essa palavra que ela inventou, e outra é o status, tá, gente? Deixa eu diminuir aqui, ok. Mujeres, essa palavra que foi inventada pela Susanita, a gente pode associar com feminilidade, né? Uma coisa é a feminilidade, outra coisa é o status, né? Foi o que ela disse ali no último quadrinho. Tá. E aí o Enem tá perguntando para vocês qual é o sentido desse vocábulo que a Susanita inventou, né? Na concepção dela, na concepção da Susanita. Não é na minha, não é na de vocês, é na Susanita, né? A ideia da Susanita. E aí nós temos aqui as opções. Letra A, falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Gente, se tá falando de feminilidade, não é a falta dela, né? Então, a gente não encontra isso aqui na chave, a gente encontra totalmente o contrário. Então, a letra A, a gente. Gente, deixa eu tentar descobrir aqui onde é que risca. Descobri, eu acho. Essa aqui a gente descarta. Gente, olha, tô me adaptando aqui na plataforma. Tá rolando até o negócio, tá? Vamos lá. Letra B. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas.
atenção nessa palavrinha aqui, ó, valorização das mulheres, né? Essa aqui eu diria que pode ser, mas a gente pode dar uma olhada nas próximas, né? Letra C está dizendo inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas, gente. Não é inferioridade, né? É muito pelo contrário, é valorização, que é o que a Suzanita fala lá. Uma coisa é a feminilidade, outra coisa é o status, né? Então, vamos riscar também a letra C. Não é a letra C também. Letra D está dizendo relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Também não, né, gente? Não tá, a ideia não é a relevância social. Lá daquela ideia que a Suzanita falou da mulherês, da feminilidade, tá? Não, na verdade, nem fala sobre. Fala lá, a Mafalda que fala que uma mulher que tem empregada, não sei o que, lá, é menos mulher, e a Suzanita fala: não, momentinho, momentito, só um pouquinho, espera um pouquinho, não foi isso que eu quis dizer. Uma coisa é uma coisa é a feminilidade, uma coisa é mulherês, a palavra que ela inventou. Outra coisa é o status, tá? Então, relevância social não fala sobre isso na charte. Vamos ver a última, nos sobra duas opções. Vamos ver o que diz a última. Independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Gente, prender às tarefas também não tem a ver com o que a Suzanita está falando, né? Então vamos descartar e nos resta a alternativa letra B, que é a valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, né, gente? Prestem muita atenção. Lembram que estamos falando na concepção da Susanita, gente. Vocês têm que ter muita atenção na hora de ler o que a prova está pedindo, tá? E aí é justamente essa questão da mulherês, da ideia de feminilidade, né? De valorização. E aí temos a resposta certa, a letra B. Acho que eu destaquei aqui para vocês. Sim. Então, palavra-chave, ó, na concepção da personagem, o vocábulo mulherês, tá? Lembrem que eu falei lá na aula de técnicas, eu falei para vocês, leiam a questão e achem a palavra-chave, tá? E a palavra-chave aqui é o vocábulo que a Suzanita inventou, e além disso, a prova está pedindo na concepção dela, na concepção da Suzanita. Tá, gente? Tudo ok sobre as tirinhas? Vamos avançar então. Já praticamos, já vimos a Mafalda no Enem, como que vocês vão encontrar. Provavelmente, se ela vier, ela vai aparecer assim. Eu comentei com vocês, eu acho, já em alguma aula anterior, que nesse momento atual que estamos vivendo, é provável que a Mafalda não apareça, principalmente na prova do Enem, né? Porque justamente por ela ter essa ideologia, essa questão de crítica social, crítica política, é provável que ela não apareça, mas ela pode aparecer no PAV ou pode aparecer em outros vestibulares, ok? Vamos adiante, então, gente. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ai, meu Deus, meu tempo tá acabando e falta coisa ainda. Vamos falar sobre charges agora, gente. Falei agora há pouquinho, sobre as tirinhas. Agora vamos falar sobre as charges. A charge segue a mesma ideia da tirinha. Nós temos uma linguagem verbal, linguagem não verbal, coisas ditas e coisas não ditas, mas imagens, por exemplo, aqui, personagens, tá? Desenhos. Temos humor e ironia, temos crítica, política social, através do humor também. A diferença da tirinha e da charge é que a charge nós temos um quadro apenas, e na tirinha nós temos três ou mais quadrinhos, tá? A charge também vem nessa ideia de atualidade, de crítica, né? E aí eu trouxe isso aqui para vocês, ó. O, um homem com um cartaz dizendo trabalho para todos. E aí uma senhora com uma plaquinha protestando vacaciones para todas, né? O homem tá reivindicando trabalho e a mulher tá reivindicando férias, né? Empregada doméstica, né? A gente pode, desculpa, a donas de casa, né?
A gente pode perceber pela imagem que ela é uma dona de casa. Ela tá com o filho no colo, ela tem um avental, e aí ela tá pedindo férias, né? Enquanto o homem pede trabalho, ela tá pedindo férias, né? Dona de casa, tá? Vamos ver charges aplicadas agora. Charges lá no Enem, tá? Trouxe aqui questão de número 94 lá do Enem 2013. Temos uma charge. Lembrem-se que a charge tem essa ideia do humor, né? Da crítica através do humor. E aí vamos ver o que que a questão está dizendo, tá, gente? A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na. A prova está perguntando onde é que está o efeito humorístico nesta charge aqui, tá? Vamos ver o que que dizem as alternativas. Aceitação imediata da provocação. Letra B. Descaracterização do convite a um desafio. Letra C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Letra D. Deslocamento temporal do comentário lateral. E letra E, posicionamento relaxado dos personagens. Vamos ver o que que é. Já que a charge é curtinha, vamos fazer uma leitura completa dela para a gente poder entender, né? Temos dois homens, né? E aí vem um pensamento lá, não é deles, né? Ó, tá vindo lá de longe, dizendo, já não é como antes, tá? Não, já não é como antes. E aí um fala, Loreto a un duelo, tá? Tá desafiando o outro a um duelo. E aí o outro responde, está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. Gente, um tá desafiando o outro a um duelo, tá? Outra coisa importante que eu comentei na hora lá da tirinha é a questão do contexto, que também é importante lá na hora de inferir o sentido da charge, né? O contexto atual, né? Atualidade. E aí percebam aqui que essa prova é de 2013, né? Essa charge eu não enxergo o ano, mas eu acredito que ela seja do ano, seja atual, lá em 2013. Joystick, gente, eu não entendo nada de videogame, tá? Mas eu sei que joystick é aquele negocinho do videogame que parece uma palanca de carro, que faz a marcha do carro, sabe? Joystick é aquele negocinho, tá? E o teclas é o controle que tem teclas, né? Então, no duelo, um vai usar o joystick, o controle, e o outro vai usar o controle com tecla, que tem botão, tá? O joystick é aquele da palanca do carro, parece uma palanca de carro, tá? E aí a prova tá perguntando aonde que tá o efeito humorístico dessa charge, tá, gente? Na letra A fala em relação à aceitação. Ele aceitou imediatamente a provocação, né? O duelo. Tá, mas isso aí não foi isso aí que gerou o efeito humorístico, né? Letra B fala em descaracterização. Gente, caracterização vem de caracterizar. Fantasia, máscara, né? Caracterizar. O ator se caracterizou antes de gravar uma cena. Descaracterização é totalmente o contrário, né? Então, essa aqui vamos descartar de cara. A letra B também a gente vai descartar, porque aquilo que eu comentei com vocês. Ele aceitou de cara o duelo, mas não é isso que gera o humor, né? Vamos adiante, então. Na C, nós temos sugestão de armas não convencionais para um duelo. Gente, percebam a ironia dessa arma aí, né? A arma que ele sugere é o videogame, né? O joystick e o outro controlezinho de botão. Então, isso aqui eu acredito que pode ser. Mas vamos dar uma olhadinha nas próximas. Na letra D, nós temos deslocamento temporal do comentário lá. Gente, o que que é isso? O professor dessa prova aqui, meu Deus do céu. Essa aqui a gente descarta também de cara, né? Deslocamento temporal do comentário lateral. Pelo amor de Deus. Letra E, posicionamento relaxado dos personagens. O posicionamento relaxado gera humor? Acho que não, né? Vamos descartar. Portanto, gente, o humor nessa charge, esse humor depende do senso de humor de cada pessoa, porque eu particularmente não achei nada engraçado, mas enfim. O humor dá-se através desse duelo, né? Com as armas
incomuns, a arma seria o videogame, né? Então o humor dá-se através dessa sugestão das armas não convencionais, né? A arma seria os controlezinhos lá, o joystick e o controlezinho de teclas, né, gente? Tá. Ok aqui. Vamos, eu acho que eu destaquei aqui. Sim, ó, destaquei a palavra-chave, palavras-chave, efeito humorístico, é o que a prova está perguntando. E aí, nessa charge, nós temos o efeito humorístico nessa sugestão de armas não convencionais, né? O negocinho lá do videogame, gente. Ah, tenho tempo ainda? Tenho. Vamos adiante. Acredito que vai dar tempo de fazer tudo que eu planejei. Trouxe agora prática com prova do PAV, gente. Vou ter que aumentar aqui para poder ler. Bom, temos um texto com título e subtítulo. Aqui, título, subtítulo. Temos uma imagem. Temos aqui de onde saiu a imagem, tá? A imagem, aqui embaixo da imagem está dizendo que é a sede de Mattel, que é lá em Los Angeles, na Califórnia, ok. Temos aqui embaixo, bem pequenininho, mas acredito que dá para ver, a fonte, que é o jornal El País. E aí nós temos dois parágrafos, né, gente? Dois parágrafos curtinhos desse texto, dessa notícia, né? Saiu do jornal, é uma notícia. Vamos ver o que diz a prova, né? Leia o texto abaixo e responda as questões, ok? O título diz: Mattel cancela aparato de inteligência artificial para vigilar a los niños. No título nós temos: El producto que incluía altavoz, cámaras y luces tenía como fin cuidar a los más pequeños e incluso registrar sus patrones de sueño y calmarlos con una canción en el caso de que se despertaram en el medio de la noche. Temos aqui a imagem com a fachada lá da Mattel, né? Que é a, não sei se vocês sabem, mas é uma companhia de brinquedos, que fabrica aqueles carrinhos Hot Wheels, fabrica as bonequinhas Barbie, aquelas Polly, aquelas coisinhas todas, tá? Mattel é fabricante de brinquedos, ok? Vamos, já que nós temos dois parágrafos curtinhos, vamos ver o que diz. Vamos ler, vamos fazer uma leitura completa desses dois parágrafos para ver o que o texto está nos dizendo, gente. Aqui, primeiro parágrafo. Luego de una semana marcada por las críticas a su más reciente dispositivo de inteligencia artificial, el fabricante de juguetes Mattel decidió no poner a venda Aristóteles, un producto pensado para monitorear las actividades de los niños mientras estos permanecen solos en sus hogares. ¿Ok? Segundo parágrafo, nós temos: si bien en un momento el nuevo producto que incluye un altavoz, cámaras y luces sonó como una buena idea para cuidar a los más pequeños e incluso registrar sus patrones de sueño y calmarlos con una canción en el caso de que se despertaran en medio de la noche. Las sospechas respecto a la posible intromisión en la privacidad de los niños y la comercialización de los hábitos de consumo de menores terminaron por poner la lápida al proyecto, el que hubiera comenzado su comercialización durante este verano a un precio de $299, ok? Prestem atenção aqui na linha 6, quando está falando sobre a possível intromissão na privacidade dos ninhos, das crianças, né, gente? Isso aqui vai ser muito importante para vocês daqui a pouquinho, ok? Tá, temos uma notícia com título e subtítulo, temos uma imagem, temos dois parágrafos curtinhos, ok? Vamos ver agora o que a prova do PAV está pedindo para você. Deixa eu passar aqui. O que a prova está perguntando? De acordo com o texto, a decisão tomada pela Mattel de não comercializar Aristóteles baseou-se na ou no, ok? Por que eles decidiram não comercializar o brinquedo, esse chamado de Aristóteles, tá? Nem sei o que é isso, vou até pesquisar depois. Por que eles decidiram
não comercializar esse brinquedo. Na letra A, nós temos alto custo do produto que giraria em torno de $299. Ok, o preço é alto, mas lá no texto não tá falando que o preço foi decisivo para. O alto custo, o preço foi decisivo para eles não comercializarem, né? Vamos descartar A, então. Eita, olha aí, eu risquei lá em cima. Vamos ver aqui, diz a letra B. Controvérsia, ou uma contradição, né? Que gira em torno do fato de deixar menores de idade desacompanhados. Lembram que eu falei para vocês prestarem atenção lá na linha 6? Né? Lembram, né? Então essa aqui a gente descarta também, tá, gente? Deixa eu ver o horário. Não posso me passar, tô quase me passando. Letra C. Alegação de que a privacidade das famílias não seria preservada e suas imagens seriam comercializadas. Não fala sobre comercializar as imagens, né? Então vamos descartar também a letra C. Na letra D, nós temos rejeição dos consumidores ao produto, pois alegou-se que a inteligência artificial não substituiria a humana, gente. Também não fala sobre a rejeição dos consumidores, né? Então vamos descartar isso aqui. Nos restou a alternativa de letra E, que fala que, de acordo com o texto, a decisão tomada pela Mattel de não comercializar a Aristóteles baseou-se na polêmica que surgiu sobre a invasão de privacidade das crianças e a exploração dos seus hábitos de consumo. Lembram que eu falei para prestarem atenção lá na linha 6, onde falava em relação à intromissão em la privacidade de los niños? Era isso aqui que eu estava falando para vocês. Ó. A alternativa certa, letra C. Não vão comercializar o produto porque por causa justamente dessa polêmica uh, em relação a essa invasão de privacidade nas criancinhas, né, gente? Tá? Vamos adiante. Aqui a resposta certa, letra E. Vamos adiante, porque o nosso tempo está quase acabando. Última questão, 45. No texto são citadas algumas das atribuições de Aristóteles. Observe a listagem abaixo. Na primeira, nós temos o dispositivo é capaz de alterar as autoridades, alertar as autoridades competentes caso haja alguma emergência. Tá certa essa aqui? Não, né? Então essa aqui está falsa. Número 2. Aristóteles pode monitorar o sono das crianças. A partir da leitura que a gente fez, a gente pode inferir que sim, né? Então, essa aqui V. Número 3. Aristóteles possui um sistema de som pelo qual é possível ouvir canções de ninar caso a criança acorde durante a noite. Sim, né? Lembram que lá no texto estava falando que o brinquedo podia tocar uma musiquinha, uma canção de ninar para as criancinhas dormirem, né? Ok. Então, essa aqui também verdadeira. Número 4, está dizendo que este dispositivo permite a comunicação dos pais com as crianças através de um sistema de áudio e vídeo. Não, no texto não fala nada sobre comunicação entre pais e filhos, né? Então vamos descartar a número 4. Então, gente, marcamos como certas as alternativas 2 e 3. Portanto, 2 e 3 aqui, letra A, 2 e 3, ok? Vamos conferir. Respostas, ok. 2 e 3 verdadeiras. E a resposta, a alternativa certa é a letra A. Gente, bom, aula de hoje, começamos os nossos estudos sobre os verbos, né? Fiz uma diferenciação entre tempo e modo, lembram? Comecei a falar para vocês sobre o presente, o tempo presente do modo indicativo. Vimos que, assim como no português, nós temos, no espanhol, nós temos verbos regulares, verbos irregulares, 3 conjugações, primeira, segunda, terceira, ar, ir, ok? No Enem e no PAV, vocês vão ter os verbos inseridos dentro dos textos. No PAV, vocês podem encontrar alguma questão gramatical. Trabalhamos com gêneros textuais tirinha, charge, certo? Fizemos práticas de Enem de PAV. Na semana que vem, aula de inglês para quem quiser. 24/6, quarta-feira que vem, aula de inglês.
Na outra semana, na próxima quarta, dia 1º do 7, eu retorno aqui com vocês para mais uma aula de espanhol. Outro lembrete, sempre que vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, me mandem por e-mails, pelo e-mail, tá? Que tá aqui, facinho, proflucasopic@gmail.com. Dúvidas sobre PAV, dúvidas sobre Enem, dúvidas sobre prova de linguagens, dúvidas sobre espanhol em geral, tá, gente? Podem me mandar e-mail, podem falar comigo que eu respondo de boa, beleza? Por hoje era isso. Obrigado pela presença de todos. Na semana que vem teremos aula de inglês com o Bruno. Na outra, dia 1º do 7, eu retorno a com mais uma aula de espanhol, certo? Boa noite a todos. Fiquem em casa, fiquem bem e tomem água.